Como Mercúrio retrógrado pode mexer com você? Quem sabe? Chegamos a mais uma temporada de Mercúrio retrógrado. E agora? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi, pessoal! Eu sou a Kim Lins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E fica comigo até o final, porque eu tenho uma super dica para você se preparar da melhor maneira para o ano de 2024. E, obviamente, quero saber os insights que você teve aqui no nosso Papo Astrológico de hoje. Mas então, estamos chegando a mais um período de Mercúrio retrógrado. Mais um, Kim? Sério? No final do ano? Sim! Vamos lembrar que o Mercúrio ele retrograda a cada aproximadamente 4 meses, por cerca de 20 a 22 dias. Então, sim, temos mais um momento cíclico de Mercúrio retrógrado. E o que é o Mercúrio retrógrado? Na verdade, a retrogradação é um movimento aparente dos planetas, em que os planetas aparentam estar andando para trás. A gente tem que sempre lembrar que a astrologia é feita com base no ponto de vista antropocêntrico, ou seja, o ponto de vista do observador na Terra, olhando para o céu. Então, ali tem um movimento que acontece que o planeta parece estar andando para trás. E na astrologia, ele anda então para trás no sentido da eclíptica, que é a mandala zodiacal. Então, o planeta que costuma andar no sentido dos signos Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, ele vai fazer um movimento de voltar. Então, nesse momento, Mercúrio, ele veio transitando de Sagitário para Capricórnio, no movimento direto. Mas agora, no dia 13 de dezembro, Mercúrio fica estacionário retrógrado para no dia 14 de dezembro entrar no movimento de retrogradação, andando para trás nos graus de Capricórnio. Ele vai andando para trás, ele chega no grau 8 de Capricórnio, onde ele começa a andar para trás. Andando para trás, tem um momento em que ele entra no signo de Sagitário, que vai ser no dia 24 de dezembro, e nesse movimento de entrar no signo de Sagitário, ele continua voltando para trás, até que no dia 2 de janeiro ele fica estacionário direto, e no dia 3 de janeiro de 2024 ele retoma o seu movimento direto. E aí ele vai passar por tudo de novo aquilo que ele já transitou. E uma coisa interessante que eu senti de compartilhar com vocês hoje veio de uma pergunta que eu recebi de uma seguidora em um post do meu Instagram. Esse post era sobre a agenda de Mercúrio retrógrado, em que eu falei da zona pré-sombra, o período da retrogradação, o período do movimento direto e o período pós-sombra. E a pergunta que eu recebi foi: Kim, o que é a pré e a pós-sombra? Então, importante, gente, esse é um conceito que não foi encontrado na astrologia antiga, então é um conceito contemporâneo e que tem sido atribuído a uma astróloga chamada Oksana Muse. Então, o que seria isso? A gente viu que o Mercúrio, ele no dia 13 de dezembro está a 8 graus de Capricórnio e ele começa então o seu movimento de voltar no zodíaco até o grau 22 de Sagitário. Então ele vai voltar por uma parte do zodíaco que ele já passou. Então, o momento pré-sombra começa justamente nessa primeira passagem
dessa faixa do zodíaco em que mais tarde o Mercúrio vai retornar. Então, o momento pré-sombra começou no dia 25 de novembro, quando o Mercúrio entrou a 22 graus de Sagitário. A partir dali, vai ser essa faixa do zodíaco que ele vai retornar. Então, essa é a zona pré-sombra, do dia 25 de novembro até o dia 13 de dezembro. No dia 13 de dezembro, o Mercúrio começa a retrogradar e vai voltar, então, a todos esses graus, fazer uma revisita a todos esses pontos do mapa. No dia 2 de janeiro, o Mercúrio vai, então, retomar o seu movimento direto e ele vai estar lá a 22 graus do signo de Sagitário. Então, a gente tem esse movimento direto, só que ainda passando pelos mesmos graus que ele já retrogradou. Então, esse é um momento interessante, porque a gente tem um movimento direto, que é a possibilidade de realmente ir para o mundo, agir, ter uma energia mais yang, né, em relação à função desse planeta, mas ainda estamos nos temas e assuntos que foram refletidos e revisados ao longo da retrogradação. Então, o período pós-sombra é justamente quando termina esse movimento direto nesses mesmos graus que já foram passados na ida, na volta, na vinda. Então, a partir do dia 21 de janeiro é quando a gente ultrapassa o grau 8 de Capricórnio e aí sim entra em novos assuntos. Ali a gente sai dessa sombra da zona de retrogradação. E o que a gente tem de interessante nesse ciclo de retrogradação? Mercúrio costuma retrogradar por um ciclo de 18 a 24 meses em signos do mesmo elemento. Então, desde janeiro de 2022, a gente vem tendo ele retrogradando em signos de terra. E as revisões têm sido, então, nesses setores objetivos da nossa vida. O nosso trabalho, o nosso reconhecimento dos nossos dons e talentos, da nossa produtividade, o reconhecimento financeiro, a administração dos recursos, como a gente percebe esse mundo material à nossa volta, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a rotina, com o dia a dia, com os nossos hábitos, com a nossa produtividade, com a nossa autocrítica. Tudo isso a gente vem revisando ao longo desse período. E a última retrogradação em signos de terra vai ser em setembro de 2024, com a última retrogradação em Virgem. Mas já nesse momento, nessa retrogradação de dezembro de 2023, a gente inicia o ciclo de retrogradação nos signos de fogo. Porque como a gente viu, ele vai retrogradar em Capricórnio, mas vai entrar em Sagitário. Então, aqui vai ter também um período de revisão em relação ao nosso foco criativo, em relação ao futuro das nossas possibilidades, porque somos feitos não só do nosso passado, mas também do nosso futuro, das perspectivas e expectativas daquilo que podemos ser, né? Isso também estimula e cria o nosso presente. Então, um momento de revisar quem fomos, quem somos e quem poderemos vir a ser, né? Temos um foco de revisão dos nossos projetos, planos pessoais de ser. Então, é uma mudança interessante que está acontecendo nessa retrogradação. Então, agora começa o ciclo de retrogradação nos signos de fogo e que vai até novembro de 2025, com também a última retrogradação nesse elemento no signo de Sagitário. Então, do dia 13 de dezembro ao dia 23 de dezembro, as revisões acontecem no signo de Capricórnio. E aqui, como eu já dei alguns exemplos da revisão no elemento terra, mas aqui mais especificamente em relação ao signo de Capricórnio, é um momento interessante de a gente revisar as nossas ambições, aquilo que a gente deseja realizar no mundo, a forma como a gente tem sido reconhecido e visto no nosso trabalho, qual é a imagem que a gente está passando,
será que é a imagem que está alinhada com quem eu sou verdadeiramente? Será que eu tenho sido reconhecida por coisas que são verdadeiramente importantes para mim? É como eu quero ser reconhecida? Então, o momento de revisar esses projetos profissionais pode até ser a revisão de alguma meta, algum objetivo, alguma montanha que se deseja subir. E eu acho muito interessante, porque dezembro já é esse momento de fechamento de ciclo e a possibilidade, então, de realmente usar esse período de revisão. Eu sempre gosto de dizer que Mercúrio retrógrado, a gente pode pensar em tudo aquilo que a gente pode colocar o prefixo re, né? Então, repensar, reorganizar, reestruturar, replanejar, tudo que tiver o prefixo re está no momento ideal para refazer, né? Então, repensar como foi esse último ano, revisar, ver quais foram os aprendizados. Capricórnio é um signo que fala de sabedoria, a sabedoria adquirida com a experiência. Então, quais foram as experiências vividas ao longo desse ciclo? Que aprendizados elas trouxeram? Como que eu posso solidificar isso na minha vida, adquirindo maturidade? E, obviamente, ao fazer as revisões do passado, a gente pode começar a planejar e organizar o futuro. Então, também, antes de sair, começando 2024, como se não houvesse amanhã, pensa. O Mercúrio retrógrado é um momento de descanso. Então, eu penso que é um momento super interessante de ter essa pausa, de refletir, de pensar. O que eu desejo realizar no ano que vem? Quais são as minhas ambições? O que eu espero realizar profissionalmente? Lembrando que Capricórnio também é um signo que está muito conectado com a autocrítica e a autocobrança. Então, se eu não tenho me cobrado e não tenho refletido sobre as coisas que eu tenho feito, talvez seja um momento de, olhar para mim e fazer essas avaliações. Agora, se eu já costumo me cobrar muito, me exigir muito, talvez seja um momento de conseguir dar uma relaxada, né? De conseguir dar uma descansada, de conseguir largar mão desse controle em relação a esse grande nível de exigência. Então, essas são algumas sugestões para esse período. E além disso, eu queria trazer para vocês uma reflexão de um astrólogo também médico chamado Júlio César Parreira Lima. Ele traz algumas reflexões terapêuticas e sobre Mercúrio em Capricórnio, ele tem uma visão super interessante sobre as preocupações. Então, ele associa a preocupação como se fosse a culpa de cabeça para baixo. Porque a culpa é algo que a gente olha para o passado e pode ficar ali imóvel e impotente por alguma coisa que foi feita no passado. Ao mesmo tempo, a preocupação, ela seria essa paralisação e sensação de impotência, mas em relação a algo futuro. Então a gente fica ocupando a nossa cabeça com algo que a gente imagina que pode acontecer ou não acontecer no futuro, mas isso nos tira do presente, que é o único espaço, momento que a gente tem para fazer alguma coisa. Então, ele traz uma reflexão sobre como a preocupação, ela, às vezes, muito associada na nossa cultura a amor e cuidado, muitas vezes pode ser experienciado como controle e manipulação. Pode ser algo que muitas vezes nos distancia de nos responsabilizar pelas nossas atitudes ou pelas nossas decisões, porque afinal de contas, como eu poderia tomar uma decisão mais sensata com tantas preocupações na minha cabeça, né? E muitas vezes isso pode até nos dificultar de nos manter em alguma meta, algum objetivo que a gente queira realizar, porque afinal de contas, tô tão preocupada, vou deixar isso de lado. Então isso também pode provocar comportamentos de autoindulgência. E com tudo isso, então, podemos ficar nos sentindo vítimas, justamente por essa sensação de paralisação e de impotência. Então, algo interessante para a gente refletir, revisar
durante Mercúrio retrógrado em Capricórnio será que eu tenho me preocupado muito? Será que isso tem tomado meu tempo, minha energia, os meus recursos? E afinal de contas, o que essa preocupação tem realmente me levado a solucionar algo? E aqui é importante diferenciar então a preocupação do planejamento. Porque o planejamento é uma atitude feita no presente para facilitar o futuro. A preocupação, muitas vezes a gente está focado no futuro, mas impotente e paralisado no presente. Então, que esse Mercúrio retrógrado em Capricórnio nos ajude a aprender as lições do passado, a adquirir maturidade para planejar o futuro de forma a facilitar o que a gente quer construir e não de forma a paralisar frente às preocupações em relação ao que pode ou não acontecer nesse futuro. E aí, importante vai ser olhar no seu mapa onde você tem Capricórnio, especialmente os primeiros graus de Capricórnio, né, do grau 0 até o grau 8, porque Mercúrio vai passar por ali e aí ele vai fazer, se você tiver algum planeta, algum ponto importante do mapa ali, ele vai fazer uma conjunção. E também outras energias que podem ter um momento de mais atenção são os signos cardinais, que são então Câncer, Libra e Áries, especialmente nesses primeiros graus, porque ali Mercúrio vai fazer essas conversas mais tensas com esses signos. Então, ali precisamos ter atenção para fazer essas revisões e se reorganizar e se reestruturar. Ao mesmo tempo, os signos de terra e de água são os mais beneficiados, porque Mercúrio faz então conversas fluidas. E como a gente viu, a gente está iniciando, né, esse movimento de término na retrogradação nos signos de terra, mas é a última retrogradação no signo de Capricórnio. Então, o Mercúrio aqui faz o trígono, as conversas fluidas com os signos de terra, e o sextil, né, que é também uma conversa fluida com os signos de água. Então, depois de revisar as nossas ambições, o que a gente deseja realizar no mundo, o nosso compromisso em relação a esses objetivos, o nosso senso de autocrítica em relação àquilo que a gente está produzindo, até mesmo uma revisão em relação à administração do tempo, algo tão importante, um recurso tão importante, algo tão importante para Capricórnio nessa organização e planejamento. No dia 23 de dezembro, Mercúrio entra em Sagitário. E aí as revisões começam a acontecer na energia desse signo. Então é importante, antes eu tinha dito que Mercúrio ia voltar para o signo de Sagitário no dia 24, então corrigindo aqui é dia 23. E quis fazer essa correção mesmo, porque eu estou gravando esse vídeo já no período da zona de sombra. Então é isso aí, gente. Teve ali um errinho, vamos ajustar, vamos corrigir, vamos revisar. Então, começam as revisões a partir do dia 23 de dezembro no signo de Sagitário. E aí essas revisões elas vão acontecendo até o dia 2 de janeiro, onde o Mercúrio chega ali até o grau 22 de Sagitário, e aí depois começa o movimento direto ainda por esses graus. Então, como eu falei, né, essa zona ainda de direto, mas que a gente está olhando para os temas que foram revisados. Então, o que a gente pode revisar com o Mercúrio em Sagitário? É o momento de revisar como a gente tem expandido os nossos horizontes. Então, será que eu tenho realmente obtido crescimento pessoal? Eu sinto que eu estou evoluindo? Eu sinto que eu estou realmente indo além daquilo que eu tenho feito até então? É o momento de revisar os meus aprendizados, as minhas lições. Pode ser um momento de revisar também quais eram os meus projetos de estudo, daquilo que eu gostaria de aprender. Será que tem algum curso que eu queria fazer que eu deixei para trás? Será que agora é hora de retomar isso? Quantos cursos será que estão lá online, abandonados? Será que é hora de retomar, de aprender, de investir? Então, é um momento de revisar aquilo que são esses projetos de expansão. A expansão também pode ser de uma viagem. Será que tem uma viagem que eu deixei para trás, que eu não fui? Ou mesmo, né, uma viagem que eu fui, mas que eu não organizei as coisas que eu vivi lá, as fotos. Enfim, a gente pode revisar tudo aquilo que a gente expandiu em relação a uma viagem que já foi feita ou retomar o projeto de uma viagem futura. Aqui também pode ser um momento interessante de revisar
a nossa expansão espiritual, porque é algo que também está associado a esse signo. Então, como tem sido esse meu crescimento espiritual, crescimento da alma? O momento de revisar a nossa filosofia de vida. Será que eu estou alinhado com ela? Será que eu tenho realmente vivido as coisas de acordo com aquilo que eu acredito? E essa, então, vai ser uma revisão muito importante, a revisão das nossas crenças. As crenças, gente, são muito importantes porque elas são uma bússola orientadora, né, que sustenta o nosso movimento na vida. Então, quando a gente tem muitas crenças que nos limitam, que fazem a gente acreditar que não vai ser possível, que isso não é para mim, ou que isso não vai acontecer, ou qualquer outra coisa que realmente está ali nos limitando, esse pode ser um ótimo momento para fazer uma revisão nessas crenças e a partir daí nos libertar no nosso potencial criativo e abandonar essas limitações. Então, é um momento bem interessante para reconstruir novas ideias, novas crenças, algo que realmente nos fortaleça e nos sustente. Então, um exercício aqui para dar um exemplo para vocês é, por exemplo, quando a gente acredita: eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gostaria. Peraí, deixa eu revisar essa crença. Será que eu realmente não tenho tempo? Ou será que eu estou escolhendo e dando prioridade para outras coisas que não, talvez, alguma que eu esteja ali desejando realmente investir? Então, talvez seja o momento de revisar o que tem sido a minha prioridade, qual ajuste que eu posso fazer para, então, desenvolver essa crença fortalecedora de que eu escolho a melhor forma como eu utilizo o meu tempo, né? Então, tudo são escolhas. E aqui a gente vai, então, fazendo esses ajustes em relação às coisas que a gente acredita. E podem ser, então, crenças espirituais, podem ser crenças de uma filosofia de vida, ou podem ser justamente esses pensamentos que vão alimentando ou limitando a nossa vida. Então, um momento bem interessante para isso. Inclusive, sobre isso, me lembro muito da frase que dizem que é do Henry Ford, né? Que ele diz: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer maneira você estará certo. Então, a ideia de que a gente quer estar sempre certo sobre o que a gente acredita. Então, se a gente já sabe que a gente quer estar certo sobre o que a gente acredita, a gente possa acreditar em coisas que nos fortalecem, ao invés de coisas que nos limitam. É claro que também, pensando aqui na ideia do pensamento positivo, é importante sim ter otimismo, confiar na vida, sempre olhando para aquilo que são os desafios e aquilo que pode atrapalhar realmente de alguma coisa se realizar. Então, aqui tem algo muito interessante nessa combinação da energia de Capricórnio com Sagitário, né? Então, revisar essa crítica pesada que pode estar nos limitando, revisar as crenças, né, que também podem estar nos limitando. Então, um momento super interessante, pensando isso, inclusive na expansão daquilo que a gente deseja realizar no nosso futuro. E quais são as energias aqui que precisam estar mais atentas? Signo de Sagitário, do grau 22 para frente, se você tiver algum planeta e ponto importante do mapa ali, é um ponto muito importante, porque Mercúrio vai estar sambando ali e chamando isso para uma revisão. Os signos mutáveis, então, Gêmeos, Peixes e Virgem, que nesse final ali dos signos, do grau 22 para frente, vai ser as conversas mais tensas desse Mercúrio, onde essas revisões vão exigir um pouco mais de atenção e dedicação. E as conversas fluidas com os signos de fogo, que vai formar o trígono e está iniciando, como a gente viu, esse período de retrogradação nesse elemento, e também os signos de ar, que tem ali, recebem um sextil. Conversas também fluidas, mas que ainda precisam de alguma negociação. Então, esse trânsito de Mercúrio retrógrado no signo de Capricórnio e no signo de Sagitário vai acontecer para todo mundo. É um trânsito coletivo. Agora, como isso te afeta individualmente? Para descobrir isso, você precisa olhar para o seu mapa astral. Então, vai lá e procura nas letras miúdas aonde você tem esses signos de Sagitário e Capricórnio, especialmente dos graus
22 de Sagitário ao grau 8 de Capricórnio. Se você tiver algum planeta ali, o Mercúrio vai fazer uma conjunção. E olhar também para onde estão esses signos na casa astrológica do seu mapa, porque vão ser essas áreas da vida que também vão ser revisadas nesse momento. E se você quiser dicas sobre os assuntos associados a uma ou duas áreas da vida onde esses signos podem estar, eu já fiz aqui um guia completo das casas astrológicas para ajudar você nessa revisão. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre esses ciclos de Mercúrio retrógrado, compartilhando esses conceitos de pré-sombra, pós-sombra, entendendo que tem um período ali realmente para olhar mais profundamente para alguns assuntos e só depois da pós-sombra é que novos assuntos entram em pauta. Quis também trazer essa ideia do ciclo maior de retrogradação que envolve o Mercúrio nos elementos e essa abertura para um novo ciclo agora de retrogradação em signos de fogo. Então, para você que ficou comigo aqui até o final, agora vem a minha super dica. Eu falei para vocês que Mercúrio retrógrado é um trânsito e que ele vai acontecer para todo mundo. Agora, como isso nos afeta individualmente, a gente vai ter que olhar para o nosso mapa para entender. Isso é verdade não apenas sobre Mercúrio, mas sobre tudo o que está acontecendo no céu desse momento. Então, essa entrada de Plutão em Aquário, o Júpiter em Touro, o Urano em Touro, o Netuno em Peixes, o Saturno em Peixes. Então, todos esses trânsitos dos planetas, eles estão disponíveis para todo mundo, mas como isso te afeta individualmente, você só vai saber com o seu mapa de previsões. Então, aqui vem a dica para você se planejar, se organizar para 2024. Aproveitar esse Mercúrio retrógrado para fazer essas revisões e planejamento já com uma análise em mãos feita pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. E ali você vai ter a sua análise para os próximos 12 meses. Então, se você sentir, que isso pode ser importante para o seu planejamento do ano que vem, então o link já vai estar aparecendo aqui na tela ou vai estar na descrição do vídeo. Vai lá, confere, até porque tem vários bônus que você pode receber quando você adquirir o seu mapa de previsões. E um deles, que eu já sei, é um calendário lunar. Então, vai lá, confere e aproveita para fazer esse planejamento para o ano que vem. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer duas opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Vou adorar saber qual dica você mais gostou e também como você vai aproveitar esse período de revisões de Mercúrio retrógrado. E semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!